Jó, capítulo 10. Minha vida só me dá desgosto. Por isso darei vazão à minha queixa e de alma amargurada me expressarei. Direi a Deus, não me condenes, revela-me que acusações tens contra mim. Tens prazer em oprimir-me, em rejeitar a obra de tuas mãos enquanto sorris para o plano dos ímpios? Acaso tens olhos de carne, enxergas como os mortais? Teus dias são como os de qualquer mortal? Os teus anos de vida são como os dos homens? Pois investigas a minha iniquidade e vasculhas o meu pecado, embora saibas que não sou culpado, e que ninguém pode livrar-me das tuas mãos. Foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Irás agora voltar-te e destruir-me? Lembra-te de que me moldaste como barro, e agora me farás voltar ao pó? Acaso não me despejaste como leite e não me coalhaste como queijo? Não me vestisse de pele de carne e não me juntasse com os ossos e os tendões? Deste-me vida e foste bondoso para comigo, e na tua providência cuidaste do meu espírito. Mas algo escondeste em teu coração, e bem sei que és tu. Se eu pecasse, me estarias observando e não deixaria sem punição a minha ofensa. Se eu fosse culpado, ai de mim! Mesmo sendo inocente, não posso erguer a cabeça, pois estou dominado pela vergonha e mergulhado na minha aflição. Se mantenho a cabeça erguida, ficas à minha espreita como um leão, e de novo manifestas contra mim o teu poder tremendo. Trazes novas testemunhas contra mim, e contra mim aumenta a tua ira. Teus exércitos atacam-me em batalhões sucessivos. Então por que me fizeste sair do ventre? Eu preferiria ter morrido antes que pudesse ser visto. Se tão somente eu jamais tivesse existido ou fosse levado direto do ventre para a sepultura, já estariam no fim os meus poucos dias? Afasta-te de mim para que eu tenha um instante de alegria, antes que eu vá para o lugar do qual não há retorno, para a terra de sombras e densas trevas, para a terra tenebrosa como a noite, terra de trevas e de caos, onde até mesmo a luz é trevas. Jó, capítulo 11. Então Zofar de Naamate respondeu: Ficarão sem respostas todas essas palavras? Irá se confirmar o que esse tagarela diz? Sua conversa tola calará os homens? Ninguém o repreenderá por sua zombaria? Você diz a Deus: a doutrina que eu aceito é perfeita e sou puro aos teus olhos. Ah, se Deus lhe falasse, se abrisse os lábios contra você e lhe revelassem os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria é complexa. Fique sabendo que Deus esqueceu alguns dos seus pecados. Você consegue perscrutar os mistérios de Deus? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? São mais altos que os céus. Que é que você poderá fazer? São mais profundos que as profundezas. O que você poderá saber? Seu comprimento é maior do que a terra e a sua largura é maior do que o mar. Ele ordena uma prisão e convoca o tribunal. Quem poderá opor-se? Pois ele identifica os enganadores e não reconhece a iniquidade logo que a vê. Mas o tolo só será sábio quando a cria do jumento selvagem nascer homem. Contudo, se você lhe consagrar o coração e estender as suas mãos para ele, se afastar das suas mãos o pecado e não permitir que a maldade habite em tua tenda, então você levantará o rosto sem envergonhar-se. Serás firme e destemido. Você esquecerá suas desgraças, lembrando-as apenas como águas passadas. A vida será mais refulgente que o meio-dia, e as trevas serão como a manhã que brilha. Você estará confiante, graças à esperança que haverá. Olhará ao redor e repousará em segurança. Você se deitará e ninguém lhe causará medo, e muitos procurarão o seu favor. Mas os olhos dos ímpios fenecerão, e em vão procurarão refúgio. O suspiro da morte será a esperança que terão. Jó, capítulo 12. Então Jó respondeu: Sem dúvidas vocês são o povo, e a sabedoria morrerá com vocês. Mas eu tenho a mesma capacidade de pensar que vocês têm. Não sou inferior a vocês. Quem não sabe dessas coisas? Tornei-me objeto de riso para os meus amigos. Eu que clamava a Deus e ele me respondia. Eu, íntegro e irrepreensível, um mero objeto de riso. Quem está bem despreza a desgraça, o destino daqueles cujos pés escorregam. As tendas dos saqueadores não sofrem perturbação, e aqueles que provocam a Deus estão seguros, aqueles que transportam o seu Deus em suas mãos. Pergunte, porém, aos animais e eles o ensinarão,
Ou as aves do céu, e elas lhe contarão. Fale com a terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. Quem de todos eles ignora que a mão do Senhor fez isso? Em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. O ouvido não experimenta as palavras como a língua experimenta a comida? A sabedoria se acha entre os idosos? A vida longa traz entendimento? Deus é que tem sabedoria e poder. A Ele pertencem o conselho e o entendimento. O que Ele derruba não se pode reconstruir. Aquele a quem Ele aprisiona ninguém pode libertar. Se Ele retém as águas, predomina a seca. Se as solta, devastam a terra. A Ele pertence a força e a sabedoria. Tanto o enganado quanto o enganador a Ele pertencem. Ele despoja e demite os conselheiros, e faz os juízes de tolos. Tira as algemas postas pelos reis e amarra uma faixa em torno da cintura deles. Despoja e demite os sacerdotes e arruína os homens de sólida posição. Cala os sábios dos conselheiros de confiança e tira o discernimento dos anciãos. Derrama desprezo sobre os nobres e desarma os poderosos. Revela coisas profundas das trevas e traz à luz densas sombras. Dá grandeza às nações e as destrói. Faz crescer nações e a dispersa. Priva da razão os líderes da terra e os envia a perambular num deserto sem caminhos. Andam tateando nas trevas sem nenhuma luz. Ele os faz cambalear como bêbados. Jó, capítulo 13. Meus olhos viram tudo isso, meus ouvidos ouviram e entenderam. O que vocês sabem eu também sei, não sou inferior a vocês. Mas desejo falar ao Todo-Poderoso e defender a minha causa diante de Deus. Vocês, porém, me difamam com mentiras. Todos vocês são médicos que de nada valem. Se tão somente ficassem calados, mostrariam sabedoria. Escutem agora o meu argumento. Prestem atenção à réplica de meus lábios. Vocês vão falar com maldade em nome de Deus? Vão falar enganosamente em favor dele? Vão revelar parcialidade por ele? Vão defender a causa a favor de Deus? Tudo iria bem se ele os examinasse? Vocês conseguiriam enganá-lo como podem enganar os homens? Com certeza ele os repreenderia, se no íntimo vocês fossem parciais. O esplendor dele não os aterrorizaria? O pavor dele não cairia sobre vocês? As máximas que vocês citam são provérbios de cinza, suas defesas não passam de barro. Aquietem-se e deixem-me falar. E aconteça-me o que acontecer, porque me ponho em perigo e tomo toda a minha vida em minhas mãos. Embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Certo é que defenderei os meus caminhos diante dele. Aliás, isso será minha libertação, pois nenhum ímpio ousaria apresentar-se a ele. Escutem atentamente as minhas palavras, que os seus ouvidos acolham o que eu digo. Agora que preparei a minha defesa, sei que serei justificado. Haverá quem me acuse? Se houver, ficarei calado e morrerei. Concede-me só essas coisas, ó Deus, e não me esconderei de ti. Afasta de mim a tua mão e não mais me assuste com seus terrores. Chama-me e eu responderei, ou deixa-me falar e tu responderás. Quantos erros e pecado cometi! Mostra-me a minha falta e o meu pecado. Por que escondes o teu rosto e considera-me teu inimigo? Atormentarás uma folha levada pelo vento? Perseguirás a palha? Pois fazes constar contra mim coisas amargas e fazes-me herdar pecados da minha juventude. Acorrenta-me os meus pés e vigia todos os meus caminhos, pondo limite aos meus passos. Assim o homem se consome como coisa podre, como a roupa que a traça vai roendo.